Eu gostaria para essa noite de ler com vocês apenas um texto, um verso. Malaquias capítulo 1, versículo de número 1, que é o verso de abertura do livro. A palavra do Senhor, na Nova Versão Internacional, que é a versão que nossa igreja tem utilizado para o culto público, diz assim: uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Numa tradução um pouco mais literal do texto: sentença proferida por Yahvé a Israel pela mão de Malaquias. Sentença proferida por Yahvé a Israel pela mão de Malaquias. Irmãos queridos, como um dos profetas do período pós-exílio, ao lado de Zacarias, de Ageu, Malaquias ele testemunhou principalmente o fracasso religioso do povo da aliança, do povo de Israel. Para que nós tenhamos ideias daquilo que o conteúdo vai tratar, o culto ao Deus de seus antepassados, o culto ao Deus de Israel, havia sido completamente corrompido. E nem mesmo os sacerdotes, que eram os responsáveis pelo culto, haviam se dado conta do distanciamento da prática religiosa deles em relação àquilo que a lei de Deus, entregue por Moisés ao povo, estabelecia. E por essa razão, Deus, que neste livro se revela como o Senhor dos Exércitos, esta é a maneira como Deus vai ser revelado nesta obra. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele se revela um Deus completamente insatisfeito e pronto para punir a nação de Israel pelos seus pecados. O ambiente é um ambiente de juízo, é um ambiente em que Deus está pronto para punir, para retribuir a cada um segundo as suas obras, mas também é um texto que apresenta alguma espécie de esperança. Por quê? Porque no desfecho da obra nós encontramos a bendita palavra da chegada do precursor, daquele que viria para preparar os caminhos do Senhor para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a salvação se achegasse definitivamente a Israel, para que a aliança cumprisse o seu objetivo final em Jesus Cristo. Os estudiosos da Bíblia, os eruditos, sejam eles conservadores ou não, possuem uma tendência de acreditar que o livro de Malaquias exerce uma influência muito grande no Novo Testamento. Ele é um dos profetas, um dos últimos profetas, se não o último deles, e cujo nome tem sido motivo de inúmeros debates, porque o nome Malaqui, daí a palavra Malaquias, pode ser referência a uma pessoa, obviamente, ou a um ofício, uma vez que Malaqui significa mensageiro de Yahvé. De modo que poderia ser um título atributivo ou atribuído a alguém que se colocava na presença de Deus para comunicar ao povo uma mensagem. Calvino, na abertura de sua obra, o comentário que ele faz de Malaquias, ele busca uma vertente diferente. Ele vai dizer que o autor da obra é Malaquias, mas que na verdade é referência a Esdras, e que Malaquias seria o sobrenome de Esdras. Essa é apenas uma hipótese. E isso apenas demonstra o que é que está em jogo quando se pensa nesse indivíduo chamado Malaquias. Nós não temos informações sobre a personalidade dele, nós não temos informações sobre os seus ancestrais, sobre a sua origem, sobre as suas atividades. Tudo o que sabemos é por inferência a partir do texto que nós encontramos aqui.
Apesar das incertezas que a gente tem, irmãos, a gente pode trabalhar com alguns elementos. Malaquias foi contemporâneo de Esdras e Neemias. Ele foi contemporâneo de Ageu e Zacarias, os profetas. Porque essas 5 obras, elas descrevem o que foi a vida do povo da aliança após o cativeiro babilônico. E se, meus irmãos, isto procede, isto é verdade, nós temos que entender então que o exercício ministerial de Malaquias deu-se aproximadamente no século V a.C., por volta do ano 430, quando o povo de Judá, especificamente, já está consolidado na terra, o culto já está estabelecido, os sacerdotes já estão oficializando os sacrifícios, mas também, à luz inclusive das outras obras do Velho Testamento que fazem referência ao mesmo período, o povo está corrompido politicamente e religiosamente. Parece-nos que o próprio período de cativeiro babilônico não foi suficiente para ensinar o povo a viver de um modo digno de Deus. De acordo com as Escrituras e numa comparação breve entre, por exemplo, a obra de Neemias e de Malaquias, o que nós encontramos é corrupção no sacerdócio, casamentos com mulheres pagãs, não observância do sábado, injustiças sociais, negligência no pagamento de dízimos. Esses são alguns dos elementos que nós encontramos no contexto do culto de Israel, no contexto do ambiente do Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, Neemias 13 e compara com Malaquias, você percebe que o conteúdo de Malaquias trata dos mesmos elementos encontrados em Neemias 13. Isso é talvez um indício de que de fato foram contemporâneos. Israel, meus irmãos, isso não é novidade para nós. Ele sempre foi muito instável nas suas relações pactuais com Deus. Os laços entre Deus e Israel sempre foram afetados, não por causa de Deus, mas por causa da infidelidade do povo de Israel. A lei, ela fora dada, meus irmãos, não apenas para revelar a grandeza e a glória de Deus, mas também foi revelada, foi dada para demonstrar o modo de vida digno que o povo deveria viver, para que pudesse ser um povo aceito por Deus, pudesse ser um povo recebido por Deus, e aquele povo pudesse condizer exatamente com aquilo que Deus havia estabelecido para ele, quando os separou das nações. Entretanto, o povo está perdido, mais uma vez, quando consideramos as inúmeras vezes que o povo se perdeu no Antigo Testamento. E Deus está profundamente irritado com este povo. E é preciso que a gente entenda algumas coisas para compreender a situação do povo agora. E a gente precisa recuar mais ou menos 100 anos na história em relação a Malaquias. A partir do reinado de Ezequias, quando a nação já estava dividida por causa das vaidades dos filhos de Salomão, que queriam herdar o trono, e a nação já estava agora dividida em reino do norte e reino do sul, Israel e Judá, o Senhor passou desde aquele momento a mostrar ao povo que eles estavam fadados a entrar em cativeiro. Nota, aproximadamente 100 anos antes do cativeiro babilônico, que é datado aproximadamente do ano 587 antes de Cristo. Deus já havia sinalizado, a partir de Ezequias, tudo aquilo que poderia acontecer ao povo por desobediência. O povo havia ultrapassado os limites que Deus havia colocado. O povo acabou sendo seduzido mais uma vez pelas perspectivas das nações pagãs e começou a observar coisas que contrariavam a Deus. Por exemplo, Manassés, filho de Ezequias, restaurou o culto pagão. Ele chegou a passar o seu filho pelo fogo em oferenda a Moloque.
construiu um altar a Aserá. O rei do povo da aliança estava contribuindo para que o povo pecasse contra Deus. E o mais interessante é que nenhum rei durou tanto quanto Manassés, para desencaminhar inclusive o povo. Foram 54 anos de governo. Boa parte deste tempo como uma maneira de punir o próprio povo que havia se rebelado contra o seu próprio Deus. Há outras obras do Antigo Testamento que nos mostram algumas coisas sobre isso. Por exemplo, o livro de Esther nos mostra o povo em cativeiro. Daniel e Ezequiel foram homens que trabalharam naquele período de cativeiro. Os reinos foram se estabelecendo e pecado sobre pecado foi sendo posto contra Deus, até que chegou o momento do derramar do licor da ira de Deus contra a nação, porque a nação estava desvirtuada, corrompida, plenamente perdida. Deus os encerra em cativeiro. Lá eles permanecem por aproximadamente 70 anos. Mas eis que surge uma mensagem de esperança. Deus iria tirar o povo de cativeiro. Jeremias levou essa mensagem. Deus usa 2 homens, Esdras, o sacerdote, e Neemias, um estadista, governador, para negociar a volta. Depois de um período de negociação, o povo retorna à terra e começam-se os trabalhos para se estabelecer novamente o culto a Deus e a construção. Por exemplo, Ageu enfatiza a necessidade de reconstrução do templo, enquanto Zacarias a necessidade de arrependimento. Já Malaquias, ele enfatiza a necessidade da reforma do culto a Deus. Notem, meus irmãos, mais uma vez eu digo isso, nem mesmo o cativeiro foi suficiente para ensinar o povo a viver de novo adiante. O povo estava perdido. O povo havia se esquecido do caminho da vida e da morte que Deus havia estabelecido no pacto. Vida para os obedientes, morte para os transgressores. O nível de reprovação estava elevado. E essa é a razão por que Malaquias começa a sua obra deste modo. Sentença proferida por Yahvé a Israel pela mão de Malaquias. Ao erguer o profeta Malaquias, meus irmãos, o Senhor trabalhou para reajustar a vida do povo, tanto politicamente quanto religiosamente, chamando a atenção principalmente dos sacerdotes, que à semelhança do povo estavam distantes daquilo que Deus havia revelado, estavam distantes do caminho da vida, estavam corrompidos, pareciam desconhecer o conteúdo da lei, pareciam desconhecer as exigências de Yahvé. E Deus então estabelece por essa obra uma sentença. Algumas versões traduzem por oráculo, outras versões trazem advertência. A palavra de fato seria sentença, proferida por Yahvé a Israel pela mão de Malaquias. E este verso, meus irmãos, ele nos demonstra com clareza o contexto das tensões entre Deus e o seu povo. A cena ela é espetacular. Notem a tradução que lhes ofereço. Sentença proferida por Yahvé a Israel pela mão de Malaquias. Notem, não pela boca de Malaquias, mas pela mão de Malaquias. Por que isso? Meus irmãos, a cena, e aí eu quero que você agora trabalhe a sua imaginação. A cena ela é emblemática, pois ela nos remete, por exemplo, àquele momento, num filme, por exemplo, em que um imperador, um rei, designa um mensageiro a ir ao rei vizinho, normalmente correndo, a cavalo, munido de um pergaminho com uma mensagem ao rei inimigo. Por exemplo, comunicando ao rei inimigo, meus irmãos, a necessidade de rendição do rei, a necessidade de obediência ao rei que enviara a mensagem, sob pena de invasão, captura e morte.
A ideia que o texto nos dá, meus irmãos, é que Malaquias, ele recebe o pergaminho da mão de Deus, ele abre o pergaminho, e o que ele faz é ler para o inimigo a sentença estabelecida. Você já deve ter assistido essa cena em filmes, que os épicos, por exemplo, trazem muito momentos como este. A leitura de um pergaminho, onde o mensageiro, de um modo fidedigno, lê a mensagem ipsis literis que o rei enviou. Esta é a cena. Malaquias é um mensageiro que vai ao povo e, munido de um pergaminho, notem, isso é uma linguagem figurada, denuncia os pecados da nação e denuncia as transgressões contra a lei de Deus e a prontidão do seu rei, Yahvé, Deus eterno, de punir a nação severamente. O teor de Malaquias é este: é uma sentença, é ambiente de juízo, é ambiente de condenação. Só que com um detalhe: o rei que envia a mensagem não é o rei qualquer. O rei que envia a mensagem não é um rei cujo reino é passageiro. O rei que envia a mensagem não é desprovido de forças e de poder. Ao contrário, o rei que envia a mensagem é o rei que não muda, provido de força, de poder e autoridade. Ele é o eterno, ele é aquele que não pode mentir, ele é aquele cuja palavra se cumpre, doe em quem doer. Ele é o Deus que a Escritura diz ser horrenda coisa cair em suas mãos. Este é o Deus que está enviando a mensagem do povo. Um Deus que está repleto de irritação e ira por causa de um povo de dura cerviz, de um povo desobediente, de um povo que não era capaz de observar os inúmeros ensinamentos estabelecidos pela lei de Deus, um povo que se esquecia facilmente da verdade de Deus e que não temia pecar contra o Senhor dos Senhores. Este é o Deus que envia Malaquias, o Deus que envia a sentença, o Deus que está pronto para condenar o povo da aliança por sua desobediência. De modo, meus irmãos, que nós podemos constatar que o Senhor dos Exércitos, e não à toa ele se designa Senhor dos Exércitos, pega o povo da aliança e põe o povo da aliança no banco dos réus para inquirir dele os seus caminhos. Este é um detalhe importante. O livro de Malaquias ele é composto de perguntas feitas por Deus. Inúmeras perguntas. A ideia é mesmo esta. Deus colocou o seu povo no banco dos réus e começa a inquirir, através de inúmeras perguntas, o povo dos seus caminhos, o povo dos seus pecados. É o povo da aliança no banco dos réus. Isso aqui, meus irmãos, ele nos traz à mente alguns elementos que nós não podemos desconsiderar. O primeiro aspecto que nós não podemos desconsiderar é que Deus está fazendo o que está fazendo porque o povo havia se corrompido no que respeitava o culto legítimo por ele mesmo estabelecido. O culto que ele merece. E notem, meus irmãos, tudo em Deus é santo, inclusive o seu culto, de modo que até mesmo o culto que o povo deveria dar a Deus não poderia ser fruto da imaginação humana. Deus não estava dando aos sacerdotes o direito de escolher a maneira que o povo deveria adorar, porque a maneira como o povo deveria adorar e quem deveria adorar estavam claros nos dois primeiros mandamentos. Quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, ou seja, exclusividade. Deus estabelece o princípio da exclusividade na adoração. Ele é o único Deus digno de louvor, honra e glória. Os nossos olhares, as nossas mentes, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés não podem caminhar, olhar, perceber, ouvir em outras direções, porque o Deus de
verdade, é o mesmo que estabeleceu quem deve ser adorado. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é digno de louvor. A criatura deve conceder ao Criador louvor, honra e glória. Quanto mais os remidos. Quanto mais os que foram alcançados pela graça que há no Evangelho de Cristo. Deus, meus irmãos, Ele não deixou o seu culto sem testemunho. Ele também estabeleceu que a exclusividade do culto deve-se voltar plenamente para Deus, para Ele mesmo. Meus irmãos, pode parecer imbecilidade da minha parte de fazer uma afirmação desta, porque você vai levantar daqui agora e vai fazer uma inquirição dos seus colegas e amigos que estão no contexto da igreja, e você vai perguntar aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus irmãos em Cristo, se quando eles se reúnem em suas igrejas é para adorar a Deus, se quando nós nos reunimos em nossas igrejas ou em nossa igreja é para adorar a Deus. A resposta será sempre positiva: sim, é. Como também, se você pudesse inquirir destes sacerdotes aqui também, eles também diriam que era. No entanto, Deus os condena. Isso prova que as nossas percepções sobre o culto a Deus não nos garantem que nós estamos no caminho correto. Não é uma questão de bem-estar mental. Não é uma questão de bem-estar da nossa consciência. Mas é uma questão se nós estamos encaixados onde Deus deseja que estejamos. No que respeita ao culto e no que respeita à vida. Quando Deus coloca o povo no banco dos réus, é para inquirir isso. Como se dissesse: olha, vocês não sabem que o culto deve ser dado exclusivamente a mim? Diz o Senhor. Deus é digno, portanto, de ser adorado. O primeiro mandamento deixa isto claro. Mas também o segundo mandamento acrescenta: não farás para ti imagem de escultura. Nós, meus irmãos, muitas vezes criticamos grupos cristãos que servem-se de esculturas em suas reuniões. Nos condenamos. A Bíblia também nos condena. Entretanto, há uma observação importante que o apóstolo João faz em uma de suas cartas gerais. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ora, por que o apóstolo escreveria estas palavras para uma comunidade cristã primitiva? Guardai-vos dos ídolos. Porque conquanto nós não tenhamos esculturas em nossa volta ou à nossa volta, é possível que nós as tenhamos aqui. E o nível de pecado não é em nada diferente daquele que se dobra diante de uma imagem. Em nada. Em absolutamente nada. Deus, portanto, não disse apenas quem deveria ser adorado, mas como deveria ser adorado. O livro de Levítico estabelece os meios que Deus havia requerido do povo. Os sacrifícios e tantas coisas que vão permear toda a vida de Israel no Antigo Testamento. Um culto que lhe fosse digno, um culto que lhe fosse saudável, um culto que redundasse em honra, glória e louvor a Deus. No entanto, não é o que está acontecendo. Deus está irritado porque o povo da aliança não está adorando coerentemente. Deus está irritado com o povo porque o povo está pecando contra os seus. Isso é importante para nós também, nas devidas aplicabilidades, conquanto saibamos que os elementos marcados do Antigo Testamento para o culto não são os elementos em vigência hoje por causa de Jesus Cristo. Nós não temos mais sacrifícios porque Ele o fez de uma única vez. Nós não temos mais sacerdotes no plano do Antigo Testamento, porque hoje todos nós somos sacerdócio real. É a comunidade de Cristo que é sacerdócio, e não uma comunhão de sacerdotes. Essa é a linguagem estranha ao Novo Testamento. A Bíblia fala de sacerdócio da comunidade de Cristo, e não de que eu sou um sacerdote, você é outro, e outro, e outro, e outro. Não mesmo. Sacerdócio real, e não sacerdotes reais. Isso é importante.
é uma nação santa, é um sacerdócio real, é um povo adquirido de acordo com a vontade de Deus. Mas é possível fazer as aplicabilidades para a nossa realidade. Estamos reunidos aqui, o que estamos fazendo? Estamos reunidos aqui em torno da palavra de Deus, e o que estamos fazendo? Se não estamos buscando nos encaixar dentro daquele parâmetro que Deus estabeleceu para nós como comunidade. Estamos almejando isso, e quando nos subordinamos à palavra de Deus, é o que nós queremos. Para que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés, para que a palavra do Senhor seja luz para os nossos caminhos, como nos diz o salmista, de modo a nos guiar e mostrar o caminho que devemos tomar. Entretanto, irmãos, saibam, e esse é o primeiro ponto de aplicabilidade para nós, que se nós nos corrompermos no que diz respeito a isso, o soberano Senhor pode nos encerrar em um período de desprezo, vergonha e humilhação, como ele fez com o povo. E não era porque aquele povo era o povo da aliança que Deus os comprou. Não, Deus não os comprou. O soberano Senhor pode encerrar os seus filhos em períodos de desprezo, vergonha e humilhação. Notem, desprezo, vergonha e humilhação. Eu sei que esta minha fala está na contramão de tudo que você está acostumado a ouvir na mídia. Até porque nós somos cabeça, não somos cauda. Não é isso? Você está acostumado a ouvir isso? Entretanto, o texto da palavra de Deus me autoriza a dizer que o soberano Senhor pode nos encerrar em períodos de desprezo, vergonha e humilhação, quando nós nos corrompemos em nossa caminhada na presença do Deus de toda a verdade, do Deus do pacto, do Deus da aliança. Não pensemos, meus irmãos, que nós estamos isentos se nós fracassarmos. E aliás, deixe-me dizer as impressões que eu tenho. Deus já encerrou a igreja brasileira nestes tempos de vergonha, de desprezo e de humilhação, porque é uma igreja corrompida, é uma igreja falsa, é uma igreja montada em farsas e hipocrisia, uma igreja que não está centrada na verdade, uma igreja que não está centrada no Evangelho, uma igreja que não está centrada na vida digna de santidade. Esta é a cena da igreja brasileira. Esta é a condição da igreja brasileira. E a nossa súplica não pode ser outra senão a de que nós sejamos guardados pela graça de Deus. Que cumpra-se em nós a palavra de Deus quando diz que Ele sempre terá um remanescente espalhado sobre o terra. A nossa busca precisa ser esta. Eu não estou dizendo que nós já nos enquadramos nessa perspectiva, mas que nós devemos almejar para não sermos alvos do desprezo, da vergonha e da humilhação. Humilhação. Nós não podemos permitir que estas coisas ocorram. Nós temos que abrandar com a graça de Deus as consequências dos nossos erros comunitários, para que a sentença do Senhor não seja lida contra nós, para que a punição do Senhor não seja lida contra nós. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a transgressão, mesmo que seja dos seus filhos. E se Deus não tolera a transgressão e o pecado dos seus filhos, que dirá daqueles que não estão em Cristo? Como disse Jonathan Edwards em Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, esses homens estão sendo suspensos apenas por um fio, tecido por uma simples aranha, sobre a boca de um grande abismo, que é uma questão de tempo, para que ele se arrepende ao peso de nossos corpos. Deus está suspendendo essa gente apenas por um fio, como de uma aranha, tecido por uma aranha.
onde o próprio peso dos nossos corpos é suficiente para nos reservar no pedido. E se não ocorreu ainda, é porque Deus é tardio em irar-se e é cheio de misericórdia e benevolência. Como diz o Novo Testamento, é mistério que o julgamento comece pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Nós não podemos viver, meus irmãos, de qualquer modo. De qualquer modo. E essa é uma dimensão do mundo. Não apenas aqui. Porque aqui, Luís diz, não é difícil colocar a auréola da santidade e nos parecer aquilo que nós não somos. Aqui é fácil. A questão é quando colocamos o pé na rua. E o culto lá devendo continuar. Deus pode nos ensinar em períodos de desprezo, vergonha e doença. Não brinquemos com isso. Não brinquemos com isso. Segunda aplicação. Deus é bom. E porque Ele é bom, antes, porém, de encerrar o povo na condenação, Ele envia as suas advertências, demonstrando sua prontidão em perdoar. Deus é bom ou não? Deus é bom. Deus é bom. Porque Ele nos adverte, irmãos. Ele nos mostra o próprio erro para mudarmos os nossos caminhos. Deus é bom. Deus é repleto de graça e misericórdia. Deus é pronto para perdoar. O profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-me enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se para o nosso Deus, que é grandioso, generoso, gracioso em perdoar. Deus é bom. Deus está pronto a perdoar. Deus está pronto a conceder a sua graça e a sua bondade, mas é mistério que nós nos arrependamos e que aprumemos os nossos caminhos para vivermos como Ele deseja que vivamos. Meus irmãos, Deus é bom. E porque Deus é bom, e porque sua compaixão é repleta, nós precisamos olhar para este Deus e buscar os caminhos que Ele deseja. Nós não podemos viver de nós para nós mesmos. Ou usando uma linguagem bastante coloquial em nossos dias, nós não podemos ficar olhando para os nossos próprios umbigos, para a nossa própria vida. Nós temos que olhar para Deus, pois nele está a fonte de amor e perdão. Ele é a fonte de graça e misericórdia. O que o texto está dizendo aqui, meus irmãos, implicitamente, é que ao enviar Malaquias com uma sentença de condenação, ele adverte para que o povo mude os caminhos, ele adverte para que o povo se arrependa, ele adverte para que o povo se santifique, ele adverte para que o povo abandone os seus pecados, as suas maldades, as suas transgressões. Ele adverte e lembra o povo que a vereda que o povo deve trilhar é a vereda de santidade, que é uma vereda digna para todo aquele que quer viver com Deus. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Os nossos caminhos precisam ser caminhos marcados pela santidade. Deus é generoso em perdoar, Ele é bom, mas nós temos que abandonar os caminhos que contradizem os caminhos do Senhor. Essa mensagem, meus irmãos, não foi enviada às nações pagãs. Foi enviada para uma nação, para
uma nação pactual que se tornou pagã. Assim como pode ocorrer com a igreja de Deus hoje. Assim como pode ocorrer com as comunidades locais hoje. Assim como pode ocorrer comigo e pode ocorrer com você. Sentença proferida por Yahvé a Israel pela mão de Malaquias. O que nós assistiremos daqui para frente é um Deus que vai inquirir do povo. É um Deus que fará perguntas ao réu. Mas um Deus que, diferentemente dos juízes que se põem a julgar casos, conhece tudo sobre o réu. Ele não é um juiz que depende do posicionamento dos advogados de acusação e defesa para definir a sentença. Não. Ele é o juiz que sabe que o réu cometeu o que cometeu e que não tem impedimento algum para condenar. Irmãos, lembrem-se que o Deus que está pronto a encerrar a nação de Judá, o desprezo, uma vergonha e uma humilhação novamente, é o Deus que é bom e generoso e perdoado, desde que o seu povo se arrependa em favor de um mundo. Que Deus seja conosco. Que Deus nos abençoe. E que honra, glória e louvor sejam dados exclusivamente ao Rei dos Reis, Senhor e Senhores. O mesmo que virá, não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, para julgar vivos e mortos.